nós vamos iniciar hoje? Oi, está ouvindo? 289, Tá. Nós vamos começar hoje. Tá, então, essa parte que começou desse 8º capítulo, o mais importante aí foi a reaproximação do Paulo com o Tiago, né? E que não foi de graça isso, né? A gente viu lá 2 semanas atrás, quando ele estava refletindo, meditando, e estava em muita dúvida se ele ia, antes de ir a Roma, ia a Jerusalém. E ele recebe uma mensagem da própria Abigail, né, a inspiração dela, e do Gesiel, né, o Estevão, e ele acaba tendo assim, a intuição bem forte de que ele tinha que ir a Jerusalém. E que aí a reflexão que ele teve foi de ler o Evangelho, os escritos de Levi. Aí caiu para ele aquela questão dos inimigos, né? Reconcilia-te o teu inimigo enquanto que está a caminho com ele. Quer dizer, não deixar para depois. E ele ali teve assim esse estalo de se reaproximar do Tiago. E aí coincidiu com a mensagem do Tiago fazendo um convite para que ele fosse lá para Jerusalém. E ele tem um encontro, né? Já foi colocado semana passada aí, esse encontro com o Tiago foi muito importante, mas havia, né, como sempre, tem até hoje, o plano das trevas de sempre se colocar no caminho para tentar obstaculizar, colocar sempre impeditivos para que a luz triunfasse. E o que aconteceu com o Paulo? Ele acaba indo para Jerusalém e lá tem uma cilada do Sinédrio, que no entendimento do Tiago não era uma cilada, que era assim que ele teria que participar de um ritual, pelo menos não sei se vocês chegaram na leitura até ali, não sei, a 288 que parou, né? Os nazireus, chegaram a falar dos nazireus? Sim. Queria participar de um ritual de nazireus. Nazireus é um ritual da Torá, né, que prevê que tem... É um ritual, não deixa de ser uma oferenda. A gente vê aí tantos rituais de oferenda, de oferecer isso, oferecer aquilo. Também na Torá tinha, e aí um dos rituais era de quem ia praticar, se entregar ao nazireu através da ligação com Deus, com um determinado ritual, se abstendo de tomar vinho, de comer determinados alimentos, de deixar o cabelo sempre sem cortar, nunca mais cortar o cabelo. Então, esse era o ritual do nazireu. Então, tinha uma turma que ia participar disso e disseram assim, ele, para se redimir para o Sinédrio, para os judeus, ele deveria pagar toda essa oferenda. Ele achou isso aí um absurdo, né? Então, ele se contrapôs ao Tiago, mas depois refletiu que as palavras que o Tiago colocou nesse texto são de extrema elevação espiritual, estava muito inspirado por Jesus, por Estevão, né? E passou para ele uma mensagem de sublimar o orgulho, de sublimar aqueles impedimentos, inclusive humanos. O Paulo teve, durante toda a trajetória dele, 2 episódios humanos que ele teve dificuldade de enfrentar. O primeiro foi com o Tiago, que ele acaba se redimindo aí nessa passagem. E o outro foi com João Marcos. Pode ver o jovem João Marcos que abandonou o Barnabé, lembro que ele abandonou naquela trajetória, tal, e o João Marcos seguiu depois, até ficou muito próximo do Barnabé e do Pedro, e mais adiante vai escrever o Evangelho de Marcos. E sempre o Paulo teve essa reserva com ele, e o Barnabé depois tentou, através da irmã dele, que era a mãe do Marcos, de se aproximar e deixar ele seguir a trajetória, e ele teve uma resistência humana, todos nós temos. Tá? Essa obra assim, é magnífica, porque ela dá todas essas situações humanas, não existe nada assim sob o ponto de vista sublime sobre todas as hipóteses, não. A gente sabe o quanto que o Paulo enfrentou para chegar a esse ponto. E aí é interessante que eu estava também vendo uma questão que quando o Chico Xavier recebeu essa obra, foi um dos pontos sublimes da época dele, quando ele recebeu essa psicografia em Pedro Leopoldo, ele conta os detalhes de como ocorreu e ele conversava com as pessoas e dizia, olha, o Paulo não foi um instrumento da luz antes da encarnação dele, ele era um instrumento das trevas. Ele foi resgatado durante a encarnação. Não tem aquela coisa, a gente até pensou, assim, conversando, então o espírito sublime se encontrou. Não se encontrou. Ele era um projeto
das trevas, treinado com as escrituras, com as leis de Moisés, para dentro do Sinédrio, patrocinar a perseguição aos cristãos. E ele conseguiu isso, até que ele encontra a libertação dele no caminho de Damasco. Ali ele exerceu, ele teve um impulso da luz, nós todos temos. O livre-arbítrio é que vai fazer se tu vai para um lado para o outro. Ele podia muito bem, que coisa estranha, deixa assim. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente muda por alguns minutos, algumas horas, alguns dias, e depois acaba seguindo o curso. Por quê? Falta o quê? O vigiar o pensamento, né? O abrir, a gente abre a nossa, orar, abre a nossa alma, nosso espírito para o transcendental, capta o impulso e exerce o poder da vontade no vigiar. O vigiar não tem Deus, não tem espírito superior que vai dizer assim, vai para esse caminho. Chico Xavier também teve, todos os espíritos tiveram. O próprio Jesus, que foi o mais puro entre nós, ele, claro que era o espírito puro, mas as investidas das trevas foram imensas. Não foi de graça tudo que registra no Evangelho, algumas passagens que são muito truncadas na forma de se comunicar, mas ela significa uma série de coisas para nós. E o Paulo, ele, na realidade, foi um resgate da luz que retirou das trevas através do exercício do poder da vontade dele. Aí o Chico Xavier faz um paralelo. Em contrapartida, a luz perdeu um dos seus, que foi o Judas. O Judas que ficou pelo caminho foi uma investida das trevas arquitetada para tentar pegar os discípulos, os apóstolos. Conseguiu, a janela ficou um pouco aberta pela ambição política do Judas e foi por ali que eles tentaram corrompê-lo e corromperam. Só que não contavam que o objetivo do Judas era libertar o povo judeu das amarras do Império Romano. E não fazer aquilo e se vender por um dinheiro para entregar, para ver o sacrifício de Jesus. Ele gostava de Jesus. Só que o ato das trevas, ele, pelo impulso que a treva faz, e faz conosco todos os dias, a tentação material, a tentação do poder, a sensualidade, uma série de outras situações que as trevas nos usam diariamente. E, às vezes, a gente faz o jogo. Diz o André Luiz que 70% do tempo a gente está psiquicamente ligado às trevas. E como é que a gente está ligado às trevas? Quando a gente sente uma coisa contra alguém, um ciúmes, uma inveja, uma raiva, nós convocamos o obsessor da pessoa e nós damos energia para que ele atue. E nós somos o intermediário das trevas para se perseguir essa pessoa. E aí nós vamos dizer uma frase contra essa pessoa, vamos emitir um conceito contra ela, tomar uma atitude contra essa pessoa, prejudicar? Não, fez, para um pouquinho, essa aí vai me pagar. Não é bem assim. Nós fazemos isso até na prática da caridade. Até na prática da caridade a gente não se dá conta. O quanto que a gente tem que aprender com esses espíritos, em relação a nós, luminares, o quanto que todas essas passagens do Lucas, lá está o próprio Lázaro. O Lázaro ia abandonar as irmãs para seguir com Jesus, e ele disse, não, nesse momento é muito mais importante tu seguires com as tuas irmãs, a Marta e a Maria. Segue com ela, essa é a tua caridade no momento. Aí o Lázaro assim, mas como é que eu posso estar próximo de Deus? O que mais aproxima o homem de Deus é a prática da caridade. Vai pelo caminho da caridade que tu está próximo de Deus. E é uma grande verdade que depois até foi sublimado isso, o próprio Paulo, fora da caridade, nossa salvação, aquelas coisas que a gente tem que trazer isso aí com a gente. Só que às vezes a gente ajuda alguém contrariado, ou até a treva nos cutuca. Vou contar até um exemplo bem rapidinho aqui, porque foi uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Não, finalzinho da semana passada. Eu estou no supermercado, eu saio com umas compras sozinho, tá bom? Botando no carro as coisas ali, poucas compras, e se aproxima o rapaz com 2 notas de R$ 2, R$ 4. Ele se aproximou e disse assim, posso lhe dar os 4? O senhor me compra uma dúzia de ovos? E eu, como assim? Eu nunca ouvi. Dá 4, quer dizer, ele sabendo que eu não ia lá dentro comprar para ele o ovo, e eu acho que tinha visto ali, tinha uma dúzia de ovos. A reação que eu tive foi de irritação. Eu disse assim, porra, esse golpe eu não estava acostumado.
Que golpe! Aí me deu um negócio assim, sabe que eu puxei a carteira e peguei R$ 5 e dei para ele. Eu disse, pô, conta outra, né? E fui para o carro. Eu peguei o carro, eu dei o dinheiro para ele de uma forma tão envenenada, mas tão mal, eu estava contrariado, e aí deu tempo, felizmente deu tempo de até eu chegar em casa e dizer assim, o que eu fui fazer, mas que barbaridade. Aí eu senti nitidamente um espírito querendo primeiro me levar numa vibração inferior, né? De fazer aquilo. O instrumento podia ser ali aquela ajuda. Eu sei que provavelmente seja uma mentirinha, que seja isso, e aí eu, de noite, lendo uns outros negócios, livros assim, a reflexão da caridade, da forma, e aí a forma que a treva usa para nos impulsionar a outras decisões. Eu fiquei tão assim chateado comigo mesmo, não porque não ia adiantar para ele, não era assim, dá mais dinheiro. Eu dei os 5, até compensou o que ele queria, mas foi tão envenenado que eu acho que o cara levou um choque quando pegou os 5 e o sentimento foi muito ruim. Eu senti raiva, senti assim, eu me senti mal. E às vezes a gente não se dá conta que pratica a caridade dessa forma. Diz lá esses livros lá do Inácio. O Inácio gosta de fazer toda essa coisa. O próprio esses dias eu estava vendo lá direto lá pela internet o Bacelli contando de pessoas que ele pede lá as doações, o problema social, diz que é grave, está cada vez pior. O Brasil o mundo está hoje passando fome, tem pessoas que estão com muita necessidade, já é de comer, não é para isso ou para aquilo. Não importa, não vamos entrar no aspecto político da coisa. Então, todo esse processo, pandemia, crise mundial, guerra e tal, as pessoas estão com fome. E aí o Bacelli contando que é impressionante. Ele pede, ele recebe, faz os apelos, rede social, ele tem uma rede grande lá, né? Muitos seguidores, muito isso e tal. Ele diz que passa os cargos aos espíritas, largam cestas. Mas ele fica impressionado, porque lá eles têm 13, tem o asilo dos velhinhos, das crianças, tem lá tudo necessitado. E que param quase que no meio da rua, e é com aquela pressa de levar até a calçada. Olha, fiz a minha parte, e vamos embora. E outros trazem, chamam já alguém Ele diz que assim 80% das pessoas fazem isso. Diz que assim, ninguém desce do carro para ver que assistência vocês fazem. Olhar para um daqueles pacientes, um daqueles famintos, um daqueles desvalidos, um gesto de carinho assim que valeria talvez mais do que uma própria cesta, né? Mas assim aquela forma de a gente praticar a caridade. E foi engraçado que isso aí eu fui ver também, esse vídeo foi agora, sei lá, acho que foi domingo de noite. E me lembrei daquele meu negócio lá no estacionamento, aquela coisa que me fez muito mal, mas foi importante para refletir. Não estou dizendo aqui para fazer o exemplo disso, daquilo, estou dizendo assim, acontece conosco. Acontece. Às vezes a gente se fica contrariado, ajudar um familiar, ajudar isso. Eu sei que tem os problemas do ajuste, da intuição, mas tem que vigiar para ponto assim, vai saber. Aí o Chico Xavier dava dinheiro, e aí as pessoas dizem, o que vai resolver da vida? Esse, olha, pelo menos, não sei, se pelo menos uns 30 minutos essa pessoa vai saciar algum dos seus desejos necessários a manter a sua encarnação. Eu não sei o que vai fazer. Aí diz, mas alguns vão beber, vão fazer. Olha, eu me sinto bem dizendo assim, eu quero dar alguns minutos do que eu fiz ou alguém que me deu que eu não merecia e eu distribuo. É uma forma, eu não tenho como sair daqui lá no supermercado e comprar para todo mundo, embora eu faça isso aí, estimulo que faça. Então, eles que então dava dinheiro. Aí são coisas que a gente tem que refletir, né? Eu até invadiu aí o tempo, depois vamos tentar fazer uma leitura aí para depois avançar nessa questão da obra do próprio Paulo, né? Que não é de graça. Então, o Chico Xavier, quando disse, ele foi resgatado das trevas. E o Paulo, como todos esses espíritos que tiveram uma bagagem espiritual até então, não são espíritos terráqueos, não são da origem da Terra, são todos, a gente chama de capelinos, né, uma expressão de dizer que são exilados de capela, que já vieram com a sabedoria. Aliás, diz os espíritos que todo aquele que tem, chegando já no mundo espiritual, já com um pouco de consciência, não é um espírito da Terra, porque a maioria é adormecido. Vai e vem, desencarna e está lá do outro lado, não sabe nem o que fez. E o próprio Paulo
teve outras convivências, né, no mundo espiritual, e assim como outros que tiveram depois na sua trajetória ali, que a gente pode falar depois, tá? Vamos tentar ler um pouquinho. Vamos lá, então. Página 289, pessoal, do nosso arquivo em PDF. Capítulo 8 ainda. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: morra! Morra! Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade: permitis, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replicou, muito admirado: não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Sentindo-se num dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino, historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referira o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Elfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna, e solicitou: amigo, disse com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria a tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. E enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados, iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado o relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar, num impulso característico de ignorância e maldade.
O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia. Enquanto Cláudio Lísia se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomou providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes à pata de cavalo. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapaçada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarravam-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova promoção de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o aguardavam. Lembrou que o mestre simulara na cruz, sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador, convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis. E verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados: prendeste-me à coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoutes para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: ora essa, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro de ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis, para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo sumamente admirado: dize-me, és de fato romano? Sim.
Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso num leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: "Isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso da Cuida." Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: "Pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar." "Isso não", exclamou Lísias. "Naturalmente possuirá títulos de cidadania do Império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar." Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir: "Teus conceitos são justos." "Tenho de emiti-los em consciência", acrescentou Lísias bem inspirado, "porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios." Zelfos pensou um instante e ponderou: "Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto." Cláudio Lísias recebeu o alvitre com displicência. No íntimo, sentia mais propenso a patronar a defesa do apóstolo. Sua palavra, inflamada de fé, impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conhecia os judeus muito de perto e, por mais de uma vez, experimentara o grau de suas paixões e caprichos. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, fez um gesto afirmativo e declarou: "Concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência." E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lísias de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentaram enorme regozijo. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo. Era sua irmã Dalila, com o sobrinho Estefânio, que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura.
Dalila falou das saudades longas, recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino, e o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã, que a uma reminiscência mais dolorosa se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença, sobretudo a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionavam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém viviam dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava um aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente a testemunho do evangelho de verdade e redenção. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligira as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para cúmulo de amargura, a singular coincidência. O sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso? Ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se, em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se, sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente, a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente para tresvariar em conceitos sibilinos próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca, em desafronto aos seus termos insultuosos. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou: Sacerdote,
Vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornardes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? Exclamavam fulos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino, sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes do seio da turba refesse. Uns pediam mais rigor, outros, estentóricos, reclamavam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes e, cooperando com os verdugos, cuspiam-lhe o Pode rosto. parar aí, ô, Flávia, vamos parar. Tá. Bom, a gente vê essa passagem que vai confirmar aquela questão dele, que salvou o Paulo, até então, que até o plano da luz era que ele chegue a Roma. Ele só chegou a Roma graças ao título de cidadão romano. E só para a gente entender, que eu acho que a cabeça das pessoas que se não fizeram a conexão vai ver assim, pô, era um rabino, tá? Ex-rabino, judeu, aí vira cristão, é cidadão romano, Paulo de Tarso. Mas por quê? Tem que saber a questão da história, que Tarso, na época que nasceu Saulo, né, naquela época, o pai e a mãe dele eram tarcenses e lá em Tarso era o jugo do Império Romano. E era dado àquela época, quem estivesse sobre as leis do Império Romano, quando nascesse, seria um cidadão romano. Então, ele claro que ele soube utilizar bem isso, intuitivamente até, ele consegue sair, né, de uma grande cilada que estava ali e ia sucumbir realmente lá naquele calabouço lá, e ele, graças ao título de cidadão romano, ele vai conseguir depois não se libertar, mas vai ser julgado em Roma. E aí que vai ter o suplício dele final lá. Mas isso se passando, a gente fica pensando assim, isso é coisa de uma semana, 3 dias. Não, daqui a 2 anos vai ter lá o julgamento em Roma e assim vai. Mas o que é assim mais importante? Primeira coisa, qualquer um de nós, vendo essa obra, em qualquer parte dessa segunda parte, vai dizer o que apanhou esse homem, né? O que, olha, o que a gente aguentaria de suplício físico, não moral, não só das ofensas, não só das humilhações, tentativas de humilhação no campo social e familiar, mas o suplício físico, da tortura, olha, assim, é uma coisa quase que permanente. Agora, não tem como a gente dissociar isso da investida das trevas. Aí vai dizer assim, as trevas, trevas. As trevas, o ambiente espiritual tenso está presente em todos os momentos do nosso planeta de expiações. Né? Nós temos, no mundo espiritual, e a Terra, a crosta terrestre é mundo espiritual, nós chamamos de encarnados, porque tanto é nós estamos aqui numa faixa vibratória, e nós não enxergamos os espíritos todos, não enxergamos, né? Porque não está no nosso... O corpo espiritual é que enxerga o corpo espiritual de outro espírito. Né? Então, quando a gente desencarna, a gente vai se inserir num outro plano espiritual e se insere com uma maior normalidade possível e passa lá a acreditar que não desencarnou coisa nenhuma. Segue lá a sua vida. Grande parte dos espíritos vão seguindo esse projeto todo, as suas ideias, a cultura, tudo que ele agregou como espírito, e por isso que os espíritos dizem assim, os terráqueos não tiveram a cultura milenar na época de Cristo, na civilização dos egípcios, os gregos, a civilização própria, o Império Romano, muitos dos pensadores, daqueles, são pessoas que já vinham com o cabedal de outros orbes. Aí a gente usa, porque tem uma obra, Os Exilados de Capela,
mas Capela é simbologia para dizer que é um planeta muito parecido, um planeta num Sol Capela, né? Sol desde lá é Capela da constelação Cocheiro, mas é um planeta muito parecido com a Terra em outros orbes. Mas por que isso e não aqui os nossos outros planetas? Porque tem que ter uma massa e uma gravidade muito semelhante à Terra para o corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico da encarnação, possa suportar o choque fluídico da energia do próprio planeta. Então, tem que ser similar. Por isso que vieram de lá de outros orbes. Não vai ser ali para Júpiter e nem para Marte. Ah, tem vida espiritual lá em Júpiter. Mas tem, mas nós não enxergamos. É um outro comprimento de onda. Né? E se tivéssemos uma vida como a nossa, nós íamos lá em Júpiter rastejar, porque a gravidade nossa é 10 na Terra, e em Júpiter é vezes não sei quantos mil, e nós íamos rastejar, não ia conseguir nem se locomover com esse nosso corpo aqui. Mesmo corpo espiritual. Não é assim, o espírito está no plano espiritual, vai fazer uma viagem a Júpiter. Não, nem consegue, nem chega. Por isso que nós temos a faixa vibratória da Terra, e alguns chamam mundo espiritual, Terra, 1, 2, 3, 5, 7 terras, sete níveis de energia, e são multifacetárias as cidades. O número de cidades espirituais é muito maior o número de cidades físicas que nós conhecemos no planeta Terra. Né? Então, a proporção é de 5 a 6 espíritos em outras localidades na circunvizinhança da Terra do que os encarnados que nós temos. Se nós temos 6 bilhões de encarnados, é por volta de 26 a 30 bilhões de espíritos que estão circundando a Terra, sem saber para onde veio, nasce aqui, morre lá, e vai indo esse trânsito. Quando a gente conversa com alguém, não acredita em reencarnação, não acredita, e não acredita e continua lá do outro lado. O Nosso Lar, por exemplo, a gente tem uma ideia, porque a gente vai lá e lê a obra Nosso Lar e acha que a cidade de Nosso Lar é espírita. Não é. O censo do Nosso Lar, agora está se aproximando lá por volta de 8 a 10% da população interna é espírita. O resto são religiosos, que não acreditam em nada, só tem um comportamento no Nosso Lar que exige, né? Tem regramentos. E lá há um regramento bem rígido do comportamento moral e não religioso. Não é imposto que tem que seguir isso, aquilo. Claro que a lei da reencarnação é uma lei universal, cabe ao espírito sair da sua ignorância interior e perceber que existe o processo reencarnatório, mas pode nascer no nosso lar, pode morrer no nosso lar, tanto é que em outras cidades espirituais tem cemitério, né? E morre em hospital, morre de velho, morre isso, e pode nascer lá, vem de outra dimensão circunvizinha da Terra e nasce lá, assim como nasce aqui, de lá para cá, das intermediárias para cá, para lá. Isso é bem curioso, porque a gente tem uma noção, o espírita, e aí vem uma questão, a nossa crítica que a gente tem que fazer entre nós, espíritas, que a gente acha assim, que estuda um pouco, ou lê um pouco, e sabe tudo do plano espiritual, não sabe coisa nenhuma. Tanto é que já tem essa de achar que o plano espiritual é o nosso lar, né? É uma cidade já de exceção em relação a nós, é uma crosta já superior à nossa. Se fôssemos a nossa Terra, é a terceira Terra aqui em relação a nós. Tem uma faixa vibratória já acima dessa faixa lá, onde está lá o Inácio, onde está lá o Hospital dos Médicos, e outras cidades circunvizinhas nossas. Aí perguntaram até para o Bacelli, perguntou para o Inácio Ferreira, naquele blog dele, eu estava lendo também essa questão das perguntas e respostas lá. O Inácio, doutor Inácio, o senhor está onde aí no plano espiritual? Vou chamar como seu local aí? Ele disse Uberaba. Mas como Uberaba? Uberaba espiritual. Era bem parecida com essa Uberaba aí, mais organizadinha, mais isso, mais aquilo, mas tem os seus problemas humanos, problema social e tal, e tal. Então, quer dizer que o Hospital dos Médiuns, essas localidades todas aí ficam aí dentro do Uberaba? Sim. E vocês acham o quê? Que eu ia para onde? E aí eles, assim, todas as cidades têm as suas cópias, têm as cópias melhoradas e pioradas.
Veja só que coisa interessante. Melhoradas e pioradas. E aí ele dá o exemplo, dizendo para não causar choque no espírito ao desencarnar, e ter esse vai e vem, e ele é constante, e ele é necessário que o espírito desperte, e não seja imposto nada a ele. Ele vai percebendo as coisas, e aí é que ele diz que aí em comentário com o Chico Xavier, já espírito, já um tempo atrás, lá numa uma conversa que eles tiveram com o Odilon junto, ele dizendo assim, pô, o Chico Xavier disse assim, se eu pudesse dar uma mensagem para os espíritas brasileiros, continuam desencarnando muito mal. E aí pergunto, mas por quê? Por falta de compreensão de toda a doutrina, do Evangelho de Jesus e tal. O espírita tenta complicar e se cristaliza em cima de alguns conceitos. E aí é que eu queria chegar assim, a outro ponto. A gente estava falando do nosso lar, né? O nosso lar, ele coincide com a criação, a descoberta do Brasil. Ele, paralelo, foi no Rio de Janeiro, né? O nosso lar começou em Copacabana, Rio de Janeiro. Olha só que coisa interessante. O Rio de Janeiro foi fundado por Estácio de Sá, tá? Sobrinho do Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral do Rio, do Brasil, né? O primeiro reinado, primeiro governador-geral Tomé de Souza, o segundo governador Duarte da Costa e o terceiro Mendes Sá. O sobrinho do Mendes Sá é o Estácio de Sá, que fundou o Rio. Os dois, no plano espiritual, organizaram, simultâneo ao Rio de Janeiro, quando desencarnaram, lógico, eles impulsionaram a formação do nosso lar. Quem foi o Mendes Sá e quem foi o Estácio de Sá? O Estácio de Sá foi a reencarnação do Oswaldo Cruz, que eu estava falando agora ali da questão da vacina, Oswaldo Cruz, cientista, e o Estácio de Sá, o seu sobrinho, que fundou o Rio de Janeiro, é o André Luiz. O nosso André Luiz, aí, das obras do Chico Xavier. E o André Luiz e o Oswaldo Cruz, eles encarnaram, foram amigos, né, contemporâneos na ciência, e eles no plano espiritual, porque dizem assim, o André Luiz não sabia nada do nosso lar e ganhou o título de cidadão do nosso lar, está lá na obra, lá, um dos capítulos, que era cidadão do nosso lar. Ele recebeu esse título, mas ele foi retomando depois o seu conhecimento, o seu hábito com o nosso lar, e ele tinha uma ligação espiritual muito forte com o nosso lar, tanto é que está até hoje lá, está para reencarnar aí. Ele tinha dito já há uns 10 anos atrás, que dentro de 15 estaria reencarnado. Não tem se comunicar, ele está reencarnando, ou já reencarnou. E ele, um vínculo muito forte e estreito com o nosso lar. A gente vê assim a questão da reencarnação, do vai e vem, vai e vem. Vai dizer assim, a bagagem intelectual dele já estava pronta, não, isso é uma coisa que a gente não percebe, mas ao longo dos séculos, o espírito vai agregando muito pouco. Tá? Ele vai e vem, uma habitualidade de erros, e vai e vem, aí intelectualmente agrega valor, mas moralmente não se expande. E não se expande por quê? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Se nós temos, olha, a gente tem que olhar sob o ponto de vista espiritual, somos espíritos eternos, todos nós somos, todos, até aquele que te olha do lado, qualquer espírito é eterno, é um pedaço de Deus, é uma luz. E essa luz, quando percebe que existe plano espiritual e que a gente ascende ao mundo da luz lá adiante, que vai compartilhar do pensamento universal, que é a perfeição divina, Jesus perguntaram para ele com a maior simplicidade o que é importante para chegar ao Pai. Fazer o bem. Amar uns aos outros como eu vos amei. Aí a gente fica assim, amar... O que é o amar? Não é botar jaleco, não é botar batida de padre, não é se ajoelhar na igreja, não é fazer peregrinação e sofrer, se autoflagelar, não é achar que vai ficar lendo só livro, ou ficar dando palestra, ou fazendo rituais de coisa para pegar intermediários ocultos para chegar ao Pai. Para chegar ao quê? À vontade de... Se a gente acredita no Espiritismo, acredita na doutrina cristã, o mais puro que esteve entre nós foi Jesus, e eu vou ficar de intermediário
gastando tempo? Será que a gente não gasta tempo? E aí perguntaram para o próprio Inácio, o que tu te arrepende mais? Já está aqui no plano espiritual desde 1988. Ele disse, o tempo que eu perdi lá e aqui. Mas como perdeu aqui? Estou me dando conta de algumas coisas que eu fico perdendo tempo, algumas coisas que não levam a nada e eu fico achando. Então, uma discussão para chegar a algumas conclusões que já chega, e aí eu servi, eu dou atenção, aí assim, quando eu vou lá no meu, ou lá embaixo no subsolo para pegar aqueles pacientes, olhar como é que tu tá, como é que não tá, tu comece hoje, não. Olhar nos olhos dele já muda a vibração. Se tem, às vezes, um obsessor, o obsessor se afasta, ou, às vezes, acaba aderindo àquela energia, porque faz bem para ele. E a gente fica pensando assim, tá, vamos fazer, então, o Santo Espírito, ou qual for essa coisa de religião, nos afasta muito dessa perfeição. Eu estou assim, convencido que não é através da religião que a gente vai chegar lá. Tanto é que a gente estava falando desses níveis espirituais. Essa chamada quinta terra, ou a dimensão superior à nossa, mais em cima, tá? Mais duas em cima, lá não prepondera nada de religação com o transcendental. É a fraternidade universal que irradia sobre o pensamento de todos. É uma irradiação fluídica e que até se confunde com a própria luz de cada um e que não dá para perceber nem o gameta sexual ao qual esteja vinculado o espírito, porque são luzes que compartilham o pensamento já elevado. E isso na terra espiritual mais elevada, que é o caminho da nossa evolução. Um dia a gente vai chegar lá. Alguns vão levar milênios, centenas de anos, sei lá, não importa quando. É o que nos espera. Algumas visitas, quem sabe, por merecimento, algum mérito. E lá não prepondera nada de religião. Lá não tem paróquia, lá não tem sinagoga, lá não tem centro espírita, lá não tem isso, tem o compartilhar o bem-querer dos outros, fazer com prazer. Se está sentindo alguma raiva contida, está tendo algum sentimento inferior, pede, ora, passa, respira e diz assim, vou limpar isso de mim, não faz parte de mim. Mas também ter a vocação de procurar reprogramar a nossa atividade no dia a dia. Pega a nossa agenda, o que eu tenho feito na minha vida? Quantas coisas eu tenho feito que não levam a nada? Não leva a nada, né? São hábitos que não levam a nada. Alguns por necessidade, que lá não vai mudar a sociedade. Estava falando lá, Maria, no início, aquela questão nossa, que tem questão lá, vai ter reunião disso, reunião daquilo, tá? Procurar. E eu vou ser uma centelha dentro daquele grupo de procurar amenizar as coisas, não tanto uma reunião para isso, para aquilo, vou isso, uma leitura fútil, um programa fútil de TV, uma conversa desairosa em relação a alguém, uma fofoquinha corriqueira que nos leva a nada, e assim, Deus. Aí, tentar não entrar nessa faixa e tentar mudar. E assim que se procura mudar o mundo, que esse é o mundo que, se a gente efetivamente procurar vivenciar essa situação, nós seremos atraídos espiritualmente, quando desencarnarmos, a uma situação melhor. E aí estaríamos fazendo, entre o que disse o Chico Xavier, os espíritos estão desencarnando muito mal. Têm consciência de reencarnação, sabem do plano espiritual nas linhas gerais, e não usufruem dessa dádiva que foi dada a nós de termos esse Consolador que está lá no Evangelho de João, o Consolador prometido que vai ficar para todos sempre, foi a doutrina espírita. Mas o espírito ainda tem que se convencer disso. Foi a terceira revelação da luz, tá? A terceira revelação de Deus, e é o instrumento que a espiritualidade nos dá. Aí a gente fica pensando assim, mas onde é que estão esses espíritos? Pega os católicos, os seguidores da igreja, líderes da igreja, 2000 anos atrás. Onde é que eles estão hoje no plano espiritual? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Quantos religiosos estão ali dando a sua mensagem à luz da doutrina espírita? E a gente vai ficar com quem? Vou procurar outro intermediário? Vou procurar algum mecanismo, um ritual para chegar neles? Vamos direto conversar com Jesus, vamos conversar Jesus fazendo o bem. Se alguém tiver a dúvida, se nós tivermos a dúvida no nosso dia a dia, procurar ser melhor, procurar fazer o bem, e não tem nada decorado, não tem nada de sacrifício, não tem nada. É
absolutamente fácil ser cristão. Tem que querer e vencer as adversidades. Quando tiver adversidade, anda energia, luz para essa adversidade. É esse o grande programa caridoso, fluídico que nós temos através da nossa usina de energia, que é o nosso pensamento. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Então, vamos dar encerrado. Alguém quer dizer alguma coisa ou podemos encerrar? Ô, Francisco, fala rapidinho, tu falou ali bem no início, já que a gente está falando de vários assuntos, falou dos essênios, tu pode falar rapidinho assim, alguma coisa dos essênios, que eu tenho muita curiosidade. Os essênios, claro, que era uma... Na realidade, a escola essênia, né, que eram os pensadores, que o mundo espiritual, lá dos sacerdotes, lá dos druidas e tal, o mundo da luz já tinha organização para espíritos reencarnarem e prepararem o advento do cristianismo, do Evangelho de Jesus. O próprio Jesus esteve entre os essênios quando ele era adolescente, e lá ele conheceu, sob outra denominação, né, de outros nomes, ele conheceu lá o Lucas, ele conheceu vários desses espíritos aí que nós temos. E aí tu vê o Lucas, naquela época, conviveu com Jesus, não conheceu ele durante a encarnação, porque ele era um médico. E aí, vejam só, ele foi médico quando ele escreveu o Evangelho de Lucas, com a orientação do Paulo, e ele veio a reencarnar no Brasil. A última encarnação do Lucas é Bezerra de Menezes. Que coisa interessante. E aí, outros espíritos que tiveram com Jesus naquela pré-adolescência dele, de 10 a 12 anos, ficaram impressionados com a desenvoltura de Jesus. E eles se programaram a reencarnar posteriormente. Aí, o Lucas, que na época enganou, era o nome Marcos, aí teve um outro lá, esses espíritos que secundaram o próprio Evangelho de Jesus depois, que voltaram no segundo momento do cristianismo, eles trouxeram a sabedoria do povo essênio. Então, a essência do pensamento do Evangelho de Jesus é da caridade plena, é aquela coisa do desprendimento, de não ter tudo que a gente sabe que é ser bom e ser desprendido. O que é ser bom e ser desprendido? Pregar o bem. E esses seguidores essênios, eles pregavam esse altruísmo. Então, eles em meditação, e foi dali que Jesus sai e vai lá na sinagoga e tem aquele diálogo lá com os senhores da lei, lá que está registrado tá nos evangelhos. Então, é isso aí, vários daqueles espíritos reencarnaram entre nós, e eles vão tendo essa peregrinação, e são espíritos que já vieram prontos de outras paisagens, né? E aí, o que diz o mundo espiritual? Se nós, quem sabe lá, somos, talvez, exilados de capela sob o ponto de vista negativo, que nós somos devedores de lá, ou, quem sabe, espíritos ainda primitivos, nós temos muito a percorrer esse caminho. E foi nos dado uma luz através do cristianismo redivivo, que é através da doutrina, a gente tem a obrigação de chegar no mundo espiritual melhor do que estejamos hoje. Se preparar. Está lá Santo Agostinho, na 919, Livro dos Espíritos. Faça aquela meditação como eu fazia quando eu era ainda clérigo e tal. Será que o que eu fiz certo, o que eu fiz de errado? E aí a resposta que ele recebe, siga o pensador do passado, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Saber as suas fragilidades, saber onde é o nosso ponto fraco, porque todos nós temos essa sombra psíquica do orgulho e do egoísmo. E a derivação desses dois defeitos nos geram todos esses outros, né? Os ciúmes, inveja, rancor, raiva e assim por diante. E aí, se a gente trabalha o egoísmo e o orgulho, nós conseguimos estancar a vertente para outros defeitos nossos. Isso é um processo diuturno, a cada dia, a cada semana, e assim sucessivamente. E isso tudo é simples. Seguir o mestre, que é a nossa referência, seguir a Jesus, sem fanatismo. A proposta de Jesus, fazer o bem. Isso não é fanatismo. Jesus, por quê? É o nosso caminho de servir, fazer o bem, pensar no bem, ter bom pensamento. Eu acho que é isso, então, tá, pessoal? Então, vamos levar nosso pensamento multiplicando a nossa gratidão ao alto, cada vez mais consciente a cada encontro nosso, o quanto que é importante, e a gente
ter a gratidão a Deus, a gratidão ao plano espiritual, aos nossos amigos espirituais que nos intuem a esse caminho, a gente possa ter forças no nosso dia a dia de procurar realmente ser uma pessoa melhor, compartilhando experiência com todos aqueles que convivem junto conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Obrigada, Valeu, Francisco. Obrigado. Eu que agradeço a todos. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite Valeu. a todos. Aí, Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até a Isso, próxima, queridos. Vem, vai fazer a palestra amanhã, Kiko? Não, é quinta. É quinta? É. Quinta. Vai. Eu tô achando que já é amanhã. Oh, Senhor. Tá bom, beijo para todos. Fiquem com Valeu. Deus. Já fiquei assustado, já Beijo. achei que era amanhã. Oi? Fiquei assustado, já achei que era amanhã. Já. Bom, mas depois da aula de hoje, meu filho, amanhã tu ia estar, ó, pianinho. E sempre ajuda, né? A aula, essa aula aí é show de bola, né? Pô, Amor do Jesus Cristinho. Beijo, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, Mari. gente. Boa noite. valeu, obrigado. Obrigada, queridos.